Antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta meio desconfortável para você. Você realmente quer seguir Jesus ou apenas continuar vivendo do seu jeito enquanto carrega o título de cristão? Essa é uma pergunta que incomoda porque mexe com algo que muitos de nós tentamos evitar, a mudança. A verdade é que muita gente ama as promessas de Deus, ama falar sobre o céu, graça, bênçãos e salvação, mas não gosta quando o evangelho exige transformação. Queremos um Cristo que nos aceite, mas nem sempre queremos um Cristo que nos confronte. E é exatamente aí que entra a metanoia. Não como uma simples emoção sentida em um culto, não como algumas lágrimas derramadas durante uma oração, mas como uma mudança radical de mente, coração e direção. Porque seguir Jesus nunca foi sobre adicionar Deus à nossa rotina. Sempre foi sobre permitir que Ele transforme completamente quem somos. Vivemos em uma geração que fala muito sobre evolução pessoal, autoconhecimento e mudanças de mentalidade, mas que muitas vezes resiste à única transformação capaz de produzir vida verdadeira, a transformação que vem de Deus. A metanoia nos chama a abandonar pensamentos, hábitos, desejos e comportamentos que estão longe da vontade do Senhor. Ela nos tira da zona de conforto e nos obriga a encarar a realidade de que não podemos permanecer os mesmos depois de encontrar Cristo. Afinal, de que adianta dizer que conhecemos Jesus se continuamos alimentando os mesmos pecados, as mesmas desculpas e as mesmas prioridades de antes? O Evangelho não veio para melhorar uma versão antiga de nós, ele veio para nos tornar uma nova criatura. E talvez uma pergunta que precisamos responder hoje seja essa: existe uma evidência de metanoia na minha vida ou apenas aprendi a parecer cristão? Mesmo que você esteja desviada, mesmo que você esteja desviado, mesmo que esteja no leito do pecado, no ambiente do pecado, cheirando tudo, bebendo todas, na prostituição, na imoralidade, no roubo, no engano, se um dia você já provou que Ele é bom, você grita: me arranca daqui, me tira daqui, eu não quero ficar sem Jesus. Volta ao primeiro amor. Volta para casa de papai. Quando falamos sobre metanoia, a primeira coisa que precisamos entender é que ela vai muito além de uma ideia comum de arrependimento que muitas pessoas carregam. No pensamento bíblico, metanoia não significa apenas sentir tristeza por ter errado ou experimentar um peso na consciência depois de cometer um pecado. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso, mas existe uma grande diferença entre os dois. O remorso faz a pessoa sofrer pelas consequências dos atos. A metanoia faz a pessoa enxergar o pecado da forma como Deus o enxerga e desejar abandoná-lo. Alguém pode sentir culpa, chorar, se emocionar e pode até prometer mudar, mas continuar vivendo exatamente da mesma maneira. A metanoia, por outro lado, produz uma transformação que começa dentro do coração e inevitavelmente alcança as atitudes. Ela não muda apenas o comportamento externo, ela muda a forma de pensar, de sentir, de decidir e de viver. A palavra metanoia aparece diversas vezes no contexto da pregação de Jesus e dos apóstolos, porque ela está no centro da mensagem do Evangelho. Quando Jesus dizia arrependam-se, ele não estava pedindo apenas que as pessoas reconhecessem seus erros, mas que mudassem completamente a direção de suas vidas. É como alguém que está caminhando por uma estrada errada e, ao perceber isso, não apenas admite o erro, mas decide voltar e seguir pelo caminho correto. O Evangelho não é um convite para adicionar algumas práticas religiosas à rotina, é um chamado para uma mudança radical da mentalidade. Antes da metanoia, a pessoa vive para si mesma, guiada pelos próprios desejos, vontades e opiniões. Depois da metanoia, ela começa a alinhar seus pensamentos, valores e decisões com a vontade de Deus. Essa mudança não acontece por força humana, mas pela ação do Espírito Santo que convence, confronta e transforma. Entender o verdadeiro significado da metanoia também nos ajuda a enxergar por que o cristianismo não pode ser reduzido a uma simples religião ou tradição. Deus nunca desejou apenas seguidores ou que frequentem os cultos, conheçam versículos ou possuem aparência de espiritualidade. O desejo do Senhor sempre foi transformar corações. Por isso a metanoia não é um evento isolado que acontece apenas no momento da conversão. Ela se torna um estilo de vida. O cristão genuíno vive em constante transformação, permitindo que Deus revele áreas que ainda precisam ser entregues, corrigidas e moldadas. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos o quanto precisamos mudar para nos parecer com Ele. A verdadeira metanoia não nos leva apenas a reconhecer quem somos, mas principalmente a reconhecer quem Deus
E esse encontro produz uma mudança tão profunda que já não conseguimos permanecer os mesmos. Uma das maiores evidências da metanoia é a mudança de mente que transforma completamente a vida. O problema é que muitas pessoas tentam mudar suas atitudes sem antes permitir que Deus transforme seus pensamentos. Querem abandonar pecados, vencer tentações e desenvolver uma vida espiritual saudável, mas continuam alimentando a mesma mentalidade que as levou a se afastar de Deus. A verdade é que toda mudança genuína começa dentro de nós. Antes de alguém mudar suas ações, seus hábitos ou suas prioridades, algo precisa mudar na forma como essa pessoa enxerga a si mesma, o mundo, o pecado e o próprio Deus. É por isso que a metanoia não se limita a comportamentos externos. Ela começa na mente e alcança todas as áreas da vida. Quando Deus transforma a maneira como pensamos, nossas escolhas passam a refletir essa transformação. Antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, nossa mente costuma ser moldada pelos padrões desse mundo. Aprendemos a buscar satisfação em coisas passageiras, a colocar nossos interesses acima de tudo e a viver como se Deus fosse apenas uma parte da nossa vida, e não o centro dela. Mas quando acontece a metanoia, Deus começa um processo de renovação que confronta valores antigos e estabelece novos princípios em nosso coração. Aquilo que antes parecia normal passa a incomodar. O que antes era prioridade perde o valor. O pecado que antes era alimentado passa a ser combatido. Não porque alguém nos obrigou a mudar, mas porque o Espírito Santo começou a operar uma transformação interna. A mente renovada passa a enxergar a vida sob a perspectiva do reino de Deus. E isso inevitavelmente afeta nossas decisões, relacionamentos, sonhos e atitudes diárias. É por isso que a verdadeira mudança cristã não pode apenas ser produzida apenas por esforço humano. Muitas pessoas conseguem modificar comportamentos por um tempo, mas sem uma transformação interior, acabam voltando aos mesmos padrões antigos. A metanoia produz algo muito mais profundo do que uma reforma superficial. Ela gera uma nova maneira de viver. Quando nossa mente é renovada pela palavra de Deus, começamos a desejar aquilo que agrada ao Senhor e a rejeitar aquilo que nos afasta dele. Aos poucos, nossa vida passa a refletir quem Cristo está formando em nós. E talvez uma pergunta mais importante seja: minha mente está sendo moldada diariamente pela criatura, pelos meus desejos, pelas minhas emoções, ou está sendo transformada pela presença de Deus e pela verdade da sua palavra? Porque a vida que vivemos hoje é o reflexo direto da mentalidade que escolhemos alimentar todos os dias. Outra pergunta que eu quero fazer é: você abandonou o pecado ou apenas aprendeu a escondê-lo? Essa é uma pergunta que ninguém gosta de responder porque ela atravessa a aparência e alcança o coração. Muitas vezes o problema não é que deixamos de pecar, mas que nos tornamos mais habilidosos em ocultar aquilo que sabemos que desagrada a Deus. Aprendemos a parecer espirituais diante das pessoas, a usar a linguagem certa, a frequentar os lugares certos e a construir uma imagem de maturidade cristã, enquanto travamos batalhas secretas que preferimos não confrontar. O perigo disso é que, com o passar do tempo, podemos começar a confundir a aparência de santidade com santidade verdadeira. Mas Deus não se impressiona com aquilo que conseguimos esconder dos outros. Ele vê aquilo que ninguém vê, ele conhece os pensamentos, as intenções e os desejos mais profundos do nosso coração. A verdadeira metanoia não nos ensina a mascarar o pecado, ela nos leva a guerrear contra ele. Quando alguém experimenta uma transformação genuína, seu objetivo deixa de ser proteger sua reputação e passa a ser proteger sua comunhão com Deus. O cristão está sendo moldado pelo Espírito Santo, não procura justificativos para continuar alimentando práticas erradas em secreto. Pelo contrário, ele sente tristeza por tudo aquilo que cria distância entre ele e o Senhor. Isso não significa perfeição, porque todos estamos em processo de santificação, mas significa que exige luta, arrependimento e desejo sincero de mudança. O problema começa quando o pecado deixa de nos incomodar. Quando conseguimos conviver com ele sem arrependimento, sem confronto e sem qualquer esforço para abandoná-lo, algo está errado em nossa caminhada espiritual. Talvez o maior engano seja acreditar que Deus se preocupa apenas com aquilo que fazemos publicamente. Jesus confrontou duramente os religiosos de sua época justamente porque eles pareciam corretos por fora, mas carregavam corrupção por dentro. A aparência enganava as pessoas, mas não enganava Deus. E essa mesma advertência continua atual. Não adianta esconder pecados atrás de ministérios, atividades na igreja, conhecimento bíblico ou uma boa reputação. A pergunta continua ecoando de forma desconfortável. Se ninguém estivesse olhando, se ninguém houvesse risco de julgamento humano, como estaria a sua vida diante de Deus?
Porque no final das contas a prova da verdadeira metanoia é a capacidade de esconder o pecado, mas a disposição de abandoná-lo para viver uma vida que glorifique Cristo, mesmo quando ninguém está vendo. E outra coisa, quantos pecados você já normalizou? Muitas vezes não caímos de uma só vez, vamos nos afastando de Deus aos poucos. Aquilo que antes nos incomodava começa a parecer inofensivo. O que antes nos levava ao arrependimento passa a ser tratado como algo comum. Sem perceber, começamos a negociar nossas convicções, a encontrar justificativas para atitudes erradas e a chamar de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado. O perigo de normalização é que ela anestesia a consciência. Quando isso acontece, deixamos de lutar contra áreas da nossa vida porque já nos acostumamos com elas. E aquilo que deveria nos levar ao quebrantamento passa a fazer parte da rotina. A cultura ao nosso redor contribui muito para isso. Vivemos em um tempo em que quase tudo é relativizado. Se algo faz a pessoa se sentir bem, é considerado aceitável. Se a maioria faz, então parece não haver problema. Mas o padrão do cristão nunca foi definido pela cultura, pela opinião popular ou pelos sentimentos humanos. O padrão sempre foi a palavra de Deus. Por isso a pergunta não deveria ser todo mundo faz isso, mas sim, isso agrada a Deus? Existem pecados que não percebemos porque estamos ocupados apontando os erros mais visíveis dos outros, enquanto condenamos pecados que parecem publicamente. Muitas vezes alimentamos orgulho, inveja, falta de perdão, arrogância, vaidade espiritual, mentira, impureza nos pensamentos e tantas outras coisas que Deus também abomina. A normalização do pecado começa quando paramos de enxergá-lo com os olhos de Deus. A metanoia acontece justamente quando o Espírito Santo quebra essa cegueira espiritual e nos faz perceber aquilo que antes ignorávamos. Ele nos mostra que o objetivo não é apenas evitar grandes quedas, mas viver uma vida cada vez mais alinhada com a vontade de Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sensível nos tornamos à sua voz e menos confortáveis ficamos com aquilo que o entristece. Talvez hoje seja o momento de fazer uma avaliação sincera diante do Senhor, não para viver em culpa ou condenação, mas para permitir que Ele revele áreas que precisam ser transformadas, porque o maior perigo não é apenas cometer um pecado, é chegar ao ponto de conviver com ele sem um arrependimento. E quando o pecado deixa de nos incomodar, é sinal que precisamos urgentemente de uma nova metanoia, uma nova transformação. A palavra de Deus produz mudança de mente porque ela confronta tudo aquilo que construímos longe da verdade. Antes de conhecermos profundamente as Escrituras, nossa forma de pensar é influenciada pela cultura, pelas experiências, pelos desejos carnais e pelas opiniões das pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus é o principal instrumento que o Espírito Santo usa para produzir metanoia em nossas vidas, porque ela confronta nossas mentiras, destrói nossas falsas convicções e nos apresenta a verdade de Deus. Muitas vezes acreditamos que estamos no caminho certo até que a Escritura revele o estado real do nosso coração. Ela nos mostra quem Deus é, quem nós somos e o quanto precisamos ser transformados. À medida que nos alimentamos da palavra, nossa forma de pensar começa a mudar. Nossos valores são realinhados e nossos desejos passam a ser moldados pela vontade do Senhor. E quando essa mudança é genuína, o resultado não é apenas uma vida transformada na terra, mas também a alegria no céu. Jesus declarou que há festa na presença dos anjos quando um pecador se arrepende verdadeiramente. Isso mostra o quanto a metanoia é valiosa para Deus. Enquanto o mundo celebra conquistas, fama e sucesso, o céu celebra algo mais profundo. Um coração que reconhece seu pecado, abandona seus caminhos antigos e decide viver para Cristo. Cada vez que alguém deixa de resistir à voz de Deus e se rende à sua vontade, uma história de transformação é escrita na terra e comemorada na eternidade. E no final das contas, metanoia não é apenas uma palavra bonita da Bíblia, mas um chamado urgente para todos nós. Deus não está procurando pessoas que apenas pareçam transformadas, mas pessoas que permitam que Ele transforme verdadeiramente seus corações. A pergunta que fica é: existe evidência dessa mudança na sua vida? Que hoje possamos abandonar tudo aquilo que nos afasta de Cristo e permitir que Sua palavra renove nossa mente, porque uma vida rendida a Deus não apenas glorifica Seu nome na terra, mas também traz alegria ao céu. Então é isso, meus irmãos, esta é a pregação que eu quis trazer para vocês hoje. E como menção, eu queria agradecer ao meu amigo João, que me deu a ideia desse tema de pregação aqui no canal. Então, João, se você estiver ouvindo, irmão, muito obrigado de coração pela recomendação do tema. Então é isso, meus irmãos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir mais da palavra de Deus. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.